Salve, salve moçada! Sejam bem-vindos para a leitura final do capítulo 4, Comportando-se Emocionalmente, do livro A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman. Bom, nesse capítulo, grosso modo, o que nós vimos foi a diferença entre o sentimento e o comportamento, ou a resposta que eu dou quando estou emocionado. Então, se eu sinto raiva, se eu sinto tristeza, se eu sinto nojo, se eu sinto alegria, se eu sinto ciúme, se eu sinto inveja, se eu sinto orgulho, se eu me sinto humilhado, esta é a emoção. O que eu faço? Eu grito, eu choro, eu me paraliso, eu resmungo, eu ataco. Todas essas ações são diferentes da emoção, embora tenham uma relação direta de ativação como ela. Mas é sempre muito importante lembrarmos, aquilo que nós fazemos é uma coisa, aquilo que nós sentimos é outra coisa. Elas estão interligadas, mas são coisas diferentes. Tá? Bom, continuando a nossa leitura, o que ele vai falar aqui é: uma das funções da emoção é concentrar a consciência no problema que ativou nossas emoções. Se for necessário frear algo em nosso comportamento emocional, se tivermos de mudar a forma como nos sentimos, devemos ser capazes de desenvolver um tipo diferente de consciência emocional. Ser capazes de retroceder exatamente enquanto sentimos a emoção e, assim, questionar se queremos continuar com o que nossa emoção nos orienta a fazer ou se queremos escolher como agiremos. Em resumo, quer aprender a ter novas atitudes emocionais? Enquanto você está sentindo uma emoção, você vai ter que frear todo o rolê e refletir sobre o que você sente. Perceber o que ativou a tua emoção, a tua interpretação sobre isso. E o que dá para fazer com essa interpretação. E se você quer continuar agindo de acordo com o que a tua emoção está querendo, ou se você de repente concluiu que não é bem assim, então não faz sentido eu me sentir da forma que eu estou me sentindo. Portanto, a minha ação também não faz sentido. Kim, mas isso é difícil. É isso aí. É difícil. E como eu sempre falo para meus pacientes, ninguém falou que era para ser fácil. Então, sim, vai exigir muito de você. O ponto é assim, se você buscar fazer isto, vai ser difícil e você vai ter que criar competência. Se você não fizer, com toda certeza a competência não vai vir do nada. Isso te garanto. Então, o ponto é esse. Se você quer desenvolver, você vai ter que passar por esse processo, que é difícil, não é tão fácil assim, mas ainda assim, este é o caminho. Tá? Não tem uma outra forma de subir uma montanha a não ser subir numa montanha. Tá? Um próximo passo possível, mais difícil de alcançar, é se dar conta do que está acontecendo na mente de uma pessoa imediatamente após a avaliação automática. Mas, antes do comportamento emocional. Ciente dos impulsos para a ação e das palavras que surgem com esses impulsos, se a pessoa alcançar esta consciência do impulso, ela poderá decidir se permite que o impulso seja concretizado ou não. Então, o que ele está falando aqui? Nós já falamos nos capítulos anteriores. Então, tem um estímulo, pum! Uma emoção é acionada em mim. A emoção foi acionada. Começa a vir um impulso para uma ação. Eu aprender a criar consciência desses momentos dentro de mim é fundamental. É um dos passos importantes para eu conseguir perceber o que acontece dentro de mim. Mas não é fácil. Não é fácil. Agora, é algo que exige treino. Com treino a gente consegue captar, a gente consegue perceber as nuances, a gente consegue perceber as sutilezas, a gente começa a perceber os pensamentos, as reações fisiológicas, as reações do nosso comportamento se formando dentro de nós. Entende? É treino, gente. Isso não tem uma outra forma de dizer. É treino. É um treino que não é fácil, né? Mas é um treino extremamente recompensador, que vai te poupar muita dor de cabeça. E é um treino que, assim, ele não aumenta só a tua percepção sobre as emoções, ele aumenta a tua percepção sobre muita coisa a respeito de você.
Então, ele fala aqui. É que ele cita várias pessoas que falam, dão vários nomes, né? Por exemplo, consciência reflexiva, metaconsciência, que na verdade assim, são formas de se referir a esta competência. Daí ele vai falar dele. Eu não fui capaz de encontrar um termo simples para descrever esse tipo de consciência. O melhor que criei foi considerando atenciosamente nossas sensações emocionais. Para evitar a repetição de toda expressão, às vezes abreviarei usando apenas a palavra atencioso ou atenciosidade. Quando estamos atenciosos, somos capazes de nos observar durante o episódio emocional, antes de passados alguns segundos. Reconhecemos que estamos nos emocionando e podemos considerar se a resposta é justificada ou não. Podemos reconsiderar, reavaliar e, se isso não der certo, orientar o que dizemos e fazemos. Notem, como é que eu vou desenvolver tudo isso? A pessoa tem que ser iluminada, ela tem que ser, Não, ela vai aos poucos. Daqui a pouco ela nem percebe, daqui a pouco ela começa a ter a intenção de lembrar, a ter a intenção de perceber. Opa, agora eu já estou tendo a intenção de perceber. Comecei a ter isso, daqui a pouco eu vou começar a perceber. Uma emoção surgindo, um pensamento surgindo, um comportamento surgindo. Daqui a pouco eu estou em casa e começo a pensar sobre o que me aconteceu hoje. Pô, ali eu me senti assim, me senti assado. Eu começo a avaliar de fora. Depois de acontecido o episódio, eu começo a avaliar o episódio. E com o tempo, essas repetições elas vão fazendo com que a gente crie uma consciência no momento. Que a gente leve a consciência para o momento que a coisa está acontecendo. Estão entendendo? De novo, gente. É passo a passo. Não quero ser, vi o vídeo do Akin, amanhã quero estar super consciente de todas as minhas emoções. Não vai acontecer. Você vai começar como todo mundo começa, passo a passo. Tá? Muito bem. Ao ficarmos mais familiarizados com o que ativa nossas emoções, e aqui os próximos capítulos vão nos ajudar, nós vamos falar sobre algumas emoções e o que ativa de uma forma geral essas emoções, para você poder refletir sobre o que ativa essas emoções de você de forma específica, podemos aumentar nossa consciência de quando e por que elas acontecem. Uma parte fundamental nesse caminho de aumentar a atenciosidade é termos a capacidade de identificar nossos próprios gatilhos emocionais quentes e de adotar medidas para enfraquecê-los. O objetivo não é ficarmos desprovidos de emoções, mas termos mais escolhas depois que nos emocionamos. Mais escolhas depois que nos emocionamos. De como vamos representar aquela emoção. Conhecer as sensações corporais, por exemplo, ajuda. Nós também podemos ser capazes de ficar mais atenciosos, nos tornando mais observadores das sensações das pessoas com quem nos envolvemos. Então, vamos pegar isso daqui tudo. Aumentar a nossa consciência é uma parte fundamental. Identificar os nossos gatilhos, ou seja, o que acontece? O que tem que acontecer para eu sentir raiva, medo, alegria, inveja, ciúme, orgulho, me sentir humilhado, me sentir engrandecido? Quais são as coisas que acontecem que a partir delas eu sinto o que eu sinto? Isso significa identificar gatilhos. É se perguntar quais são as coisas que criam a emoção em mim. Um segundo passo é o que tem nestas coisas que me fazem interpretar elas de uma forma que criam esta emoção em mim. O que me faz, vou pegar um exemplo bem extremo, o que me faz olhar para um cachorro e interpretar ele de uma forma que eu falo, que legalzinho, que bonitinho, vamos brincar. E uma outra pessoa olhar para o mesmo cachorro e interpretar esse cachorro como, meu Deus do céu, tomara que esse bicho não me morda. É o mesmo cachorro. São interpretações diferentes. Geram emoções diferentes. Geram comportamentos emocionais diferentes. Tomar consciência desta cadeia, refletindo, pensando, relembrando, percebendo no momento o que você está pensando, este é o nosso trabalho. Quer desenvolver uma vida emocional mais rica? Este é o seu trabalho. Não vou nem falar sobre não ser fácil, porque não é. Muito bem. Aqui ele vai falar de algumas ideias. Aprendi a ficar atencioso. Aprendi a perceber. O que eu faço? Podemos tentar reavaliar o que está acontecendo.
Se tivermos sucesso, os comportamentos emocionais cessarão imediatamente e outra emoção mais adequada poderá ocorrer. Ou, se nossa reação inicial foi pertinente, pode ser confirmada. Então, a partir do momento que eu consigo ficar perceptivo, que eu consigo ficar atencioso, usando a palavra aqui que o autor coloca, estou sentindo uma emoção. O que eu faço? Fiquei atencioso. Percebi. Percebi que no fundo esse troço não está batendo. Eu estou exagerando. Ou não foi isso que ela quis dizer, então não faz sentido me sentir assim. Se eu consigo fazer isso, que em terapia cognitivo-comportamental vai se chamar, de certa forma, de confronto de pensamentos automáticos, eu vou confrontar a interpretação que eu estou fazendo da realidade, a minha emoção vai mudar. Se eu faço um confronto e vejo que, na verdade, o confronto não está fazendo sentido, que a minha emoção está adequada, então, eu tenho a confirmação da minha emoção. Esses dois processos são importantes, gente. Esses dois processos são fundamentais. Por quê? Porque às vezes a gente tem dúvida sobre o que a gente sente. Às vezes a gente sente e vem de uma família onde sempre foi dito para não, tá, mas tudo bem, mas não é bem assim, calma, não se esquente por pouco, mas peraí. Às vezes a pessoa está me ofendendo e eu preciso me defender, preciso colocar um limite. Às vezes, então, reforçar aquilo que a gente sente, muitas vezes pode nos levar a um comportamento emocional adequado. Eu posso, então, me permitir dar um limite e buscar dar este limite da forma mais adequada possível. Não significa que eu vou brigar com o outro, mas significa que eu posso dar um limitão. Estão me entendendo? Ou às vezes, uma coisa que eu trabalho com vários pacientes é se permitir se sentir cansado. A pessoa se permitindo se sentir cansada, ela pode descansar. Ela pode fazer uma atitude prazerosa, ou uma atitude lúdica, uma atitude de lazer. Ela pode conversar com amigos. E uma vez que ela descansa, ela volta para suas atividades revigoradas, e isso é importante. Que é diferente de quando a pessoa não pode se sentir cansada, interpreta o cansaço como fraqueza, por exemplo, e aí ela se obriga a continuar fazendo uma coisa, mas sem energia, sem tesão nenhum, sem motivação nenhuma. Vai dar problema. Uma outra coisa que a gente também pode fazer é fazer essa avaliação, mas depois. Depois de passado o episódio, isso é uma tarefa que eu sempre falo para meus pacientes fazerem. Pegue situações que já aconteceram. Lembre dessas situações que já aconteceram e que você sentiu uma emoção X. Digamos que você quer trabalhar a tua raiva, a tua tristeza. Lembre de situações no passado onde você sentiu isso e rememore. O que aconteceu? O que não aconteceu? Será que a minha interpretação estava adequada? Será que não estava? Olhar para o nosso passado é uma fonte muito grande de autoconhecimento, quando a gente usa desta forma. Podemos também escolher interromper as ações, deter a fala dentro de poucos segundos ou, no mínimo, não atribuir pleno domínio aos nossos sentimentos. Podemos tentar reduzir os sinais faciais e vocais, resistir aos impulsos de ação e censurar o que dizemos. Controlar voluntariamente o comportamento involuntário motivado por nossas ações não é fácil, especialmente se a emoção é intensa. Contudo, pode-se interromper a fala e a ação mais do que eliminar completamente qualquer traço de emoção. O que ele está falando aqui? Uma outra forma de a gente começar a mudar o nosso comportamento é frear o comportamento impulsivo, involuntário que aparece. Eu freio, não estou reprimindo, eu estou freando. Freio. Este freio, ele me dá a capacidade de sentir se aquele comportamento é adequado mesmo se não tem outro comportamento que eu possa fazer. Lembrem-se, emoção, pensamento, ação, eles estão sempre em conjunto. Se eu consigo frear, modificar, interpretar um deles, eu altero os outros também, eu influencio os outros também. Quando uma emoção encontra a sua expressão refreada, né? Em algum momento você começa a pensar sobre o que está acontecendo. Porque a emoção quer se expressar. Freiei a expressão. Freiei a expressão, começo a olhar para o que está acontecendo, começo a questionar por que eu estou freando. Bom, estou freando porque eu não quero me comportar de forma impulsiva, por exemplo. Preciso realmente fazer esse comportamento que eu estava querendo? Não preciso mesmo. Que bom que eu freiei. Ou, cara, essa situação é boa para ter esse comportamento. Então agora eu faço com convicção. Notem, gente. O trabalho de inteligência emocional não é sobre dizer que você está errado o tempo todo. É sobre você aprender a perceber o que está acontecendo e avaliar. Obviamente, quando você for fazer uma avaliação, tem coisas que você vai mudar,
porque você está percebendo que você está interpretando de uma forma inadequada. Vão ter outras coisas que você vai dizer, sim, eu tenho que fazer isso mesmo. Vão ter coisas que você vai falar, cara, eu tô certo no que eu tô sentindo, mas esse não é o melhor jeito de expressar. Estão entendendo? Várias coisas vão acontecer com você quando você começar a fazer esse trabalho de inteligência emocional. Então não fiquem com a impressão de que inteligência emocional significa dizer que tudo que você está fazendo está errado, que você tem que mudar tudo. Que não tem nada a ver com isso. Tá? Muito bem. Outras coisas que podem ser feitas. Então, a importância de tentar antecipar o que pode acontecer, de saber as vulnerabilidades da pessoa. Então, saber quais são as minhas vulnerabilidades é do outro, por exemplo, quando eu estou num relacionamento. Quando eu sei quais são as minhas vulnerabilidades, eu começo a antecipar o que eu posso sentir. Eu começo a antecipar como eu posso interpretar uma determinada situação. Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa tem um esquema de abuso. É muito comum que, se a pessoa tem esquema de abuso, ela tenda a interpretar solicitações dos outros como uma tentativa do outro de abusá-la. Então, às vezes a pessoa está pedindo algo, mas está pedindo porque ela de fato quer, porque é importante para ela, e não como uma forma de subir, de montar em cima do outro. Mas se eu tenho um esquema de abuso, eu sou sensível a esse tipo de situação, eu posso entender que qualquer pedido é uma ordem, é o outro querendo me dominar. E aí eu fico com raiva. Estão entendendo? Quando eu começo a antecipar isso, a pessoa vem me fazer um pedido, eu já, pedido. A pessoa está vindo me pedir algo, deixa eu já aqui tentar me organizar, porque eu sei o que eu vou sentir. Né? Eu tenho uma possibilidade muito grande de que eu sinta que essa pessoa está querendo me controlar, que ela está querendo abusar de mim. Será que é isso mesmo? Eu já começo a antecipar. Há duas coisas que precisamos fazer na análise para enfraquecer um gatilho emocional que suspeitamos possa estar prestes a acontecer. Uma parte enfoca nós mesmos. O que está dentro de nós que nos faz reagir emocionalmente de um modo que nos arrependeremos mais tarde. Então, por exemplo, isso que eu acabei de dizer é exatamente esse tipo de análise. Se eu percebo os gatilhos e começo a antecipar, o que tem dentro de mim? Eu tenho uma história de abuso, por exemplo? Ou pegando um outro exemplo. Vamos imaginar que a pessoa tem um esquema de privação emocional. Então, na história dela, ela falava sobre coisas que eram importantes para ela e tinha pai, mãe, que não eram receptivos. Que não faziam nada, nem puniam, nem agiam a favor, ficavam meio que neutros, às vezes meio que frios, e a pessoa foi aprendendo a não falar. Quando essa pessoa está num relacionamento, ela pode sentir, às vezes, a necessidade de falar algo para o parceiro, de dar um toque, de, às vezes, até brigar, falar, assim, não gostei disso que você fez, mas ela sente uma desesperança. Então, esse sentimento de desesperança vem de onde? Vem dessa história. Eu perceber essa história pode me ajudar a fazer, mas espera aí, será que realmente vale a pena ficar desesperançoso toda vez que eu sentir vontade de comunicar algo ao parceiro? Porque se eu ficar desesperançoso e não falar todas as vezes, aí sim, eu nunca vou ter nada que quero. Estão me entendendo? Então essa é uma forma de começar a mudar o gatilho, a diminuir a força do gatilho. Ok? A segunda parte é tentar ampliar nossa compreensão a respeito dos outros. Então, por exemplo, isso daqui a gente está falando muito de interação social. Quanto mais eu conheço do outro, mais eu posso verificar se esse outro é uma pessoa que de fato está querendo manter os meus gatilhos do mesmo jeito ou não. Se eu começo a falar, a perceber mais do outro e começo a conversar com essa pessoa sobre o que ela, por exemplo, se ela se importa ou não com o que os outros sentem, se ela se importa ou não com o que eu sinto, e começo a verificar na prática o comportamento dela para comigo, eu posso começar a me dizer, peraí, mas aqui eu estou exagerando, essa pessoa é uma pessoa que gosta de ouvir, que se importa. Existem pessoas assim. Então, quando eu conheço o comportamento do outro, eu também posso me relacionar com ele de uma forma diferente, e isso também enfraquece os nossos gatilhos. Muito bem. Parte do conhecimento de como lidar com nossas emoções envolve a capacidade de analisar e entender o que acontece depois que um determinado episódio terminou. A análise deve ser feita em um momento em que não sentimos mais a necessidade de justificarmos o que fizemos. Então, depois que eu tive um episódio emocional
grande, eu fiz alguma coisa, eu preciso dar um tempo e aí fazer essa reflexão. Gente, se você já tentou fazer uma análise do que você sente enquanto você está sentindo, você sabe que é mais difícil de fazer uma avaliação mais, entre aspas, objetiva do que depois de um certo tempo. Na hora, você às vezes tem certeza absoluta que você tem toda a razão do mundo. Passa um dia, você olha e fala, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Então, esse timing é importante. E é importante aceitar o que a gente sente quando avaliamos. Tipo, putz, fiz cagada. Não mandei bem. Então aceite essa sensação. Fique com ela. E deixe com que essa sensação te ajude a aprender algo sobre isso. Boa parte das pessoas que têm dificuldade com emoções, por exemplo, explodem ou se fecham demais e tem uma dificuldade de mudar, tem dificuldade porque elas não aceitam essa emoção. Ou elas não aceitam se arrepender, ou elas não aceitam perceber o quanto que aquilo dói. E é exatamente quando elas permitem-se se arrepender ou aceitar o quanto algo dói, que elas podem mudar. Se eu me permito me arrepender, eu sei que eu estou causando mal e eu estou validando para mim que sim, eu estou fazendo mal com o meu comportamento. Sem me culpabilizar por isso. Do tipo, você é uma pessoa má, do mal. Mas sim, tipo assim, cara, às vezes eu piso na bola. A culpa é nesse sentido de avancei um limite que eu sei que eu não deveria avançar. Desculpe. Vou cuidar mais da próxima vez. Ou, as pessoas que tendem a se fechar mais, o quanto se fechar dói. Como uma vez eu falei para um paciente, né? Isso foi um marco na terapia dele, assim, você não tem medo suficiente da vida ainda. Como assim? Você ainda tem... Você tem medo de se frustrar, de conseguir não viver uma vida, mas você não está percebendo que do jeito que você está agindo, você de fato vai viver essa vida e que uma hora você vai de verdade morrer. E não vai ter vivido nada da vida que você quer. Falou, nossa, Kim, tempos mais tarde. Aquela frase mudou minha vida. Eu comecei a sentir medo de verdade. Eu realmente vou morrer. E se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu vou morrer frustrado. Caraca. Ele se permitiu sentir medo de verdade de morrer frustrado e começou a agir. Estão entendendo? Muito bem. O controle do comportamento emocional nem sempre funcionará. Quando a emoção é muito forte, quando estamos em um estado de ânimo que nos predispõe à emoção, quando o evento repercute muito intimamente em um dos nossos temas desenvolvidos ou em um gatilho emocional remoto, minhas sugestões serão mais difíceis de empregar. Então, o que o autor está falando aqui? Isso daqui é tecnologia, não é magia. Tecnologia funciona, mas ela não funciona sempre. Às vezes dá um pau, às vezes quer uma coisa, às vezes outra, às vezes, né, a gente quer fazer demais, às vezes, enfim. Isso daqui a gente não é... Tudo isso que a gente está trabalhando, inclusive a inteligência emocional, não é um manual de como viver a vida perfeita em todos os momentos, em todas as situações, não importa o que aconteça. É um manual de como a gente ter ferramentas para poder usá-las em várias situações e poder melhorar a nossa vida. Mas não significa viver a vida perfeita. E eu sempre falo isso, emoções, a vida a respeito das emoções não é uma vida sobre perfeição, é uma vida sobre humanidade. E uma das características básicas da humanidade é ser imperfeito. E ser imperfeito significa que você vai, por mais inteligência emocional que você tenha, em algum momento você vai cometer uma gafe. Como é que eu lido com isso? Essa é a parte mais importante. Eu sei que eu cometo gafes. O que eu vou fazer com essas gafes? No âmbito das relações, eu sei que eu vou ferir você. Porque é impossível viver a vida inteira com alguém e nunca ferir essa pessoa. Sabendo disso, eu posso prestar muita atenção em quando eu te ferir. E tentar ao máximo não repetir mais aquilo. Por exemplo, com a gente mesmo. A gente sabe que às vezes a gente se decepciona. O que a gente pode fazer com isso? A gente pode, por exemplo, saber como que a gente faz para se decepcionar. Que temas são sensíveis. E cuidar ao máximo disso. E sermos compassivos com a gente quando a gente não conseguir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero vocês na leitura do próximo capítulo. Beijo grande e até lá.